pé novamente em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 12. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 12, vai dizer assim: Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de volta das nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Eu queria aproveitar nesta oração para orar por Lorena, a filha de Carol. Amém? Para que o Senhor entre com saúde. Ela foi ao hospital e ela foi diagnosticada com uma parte do intestino, estava dentro de outra parte, e é algo que ela pode, através de medicação, resolver, mas se não resolver, precisa passar por uma cirurgia para fazer uma reparação disto. Então nós vamos orar e nós cremos no Deus que cura, no Deus que intervém naquilo que é necessário para que a filha do Senhor esteja de posse de vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Orar também pelo esposo da irmã Zenilda. Amém. Para que o Senhor restabeleça a saúde em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, nesta noite, Pai. Queremos em primeiro lugar te agradecer por esta palavra, Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, e queremos também te pedir nesta noite, Senhor. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, a tua filha, Senhor, que se encontra, Senhor, naquele lugar, Senhor. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que faz todas as coisas, Pai. E eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que haja uma intervenção divina, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. E que o milagre aconteça, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Pai, nós te pedimos também, Senhor, pelo esposo da irmã Zenilda, Senhor. Entra com saúde, Senhor, faz o milagre na vida do teu filho. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Amém. Eu queria, nesta noite, trazer uma palavra de Deus para a tua vida. E esta palavra, Deus me dava quando o pastor Flávio estava ministrando aqui, no dia do jantar dos casais. Deus me dava uma palavra, e quando ele falava sobre algo, Deus automaticamente ele trazia ao meu coração uma palavra, e eu fui estudar sobre esta palavra, e essa palavra ela foi muito forte ao meu coração, e eu orando ao Senhor e dizendo: Senhor, o que é que eu falo na doutrina terça-feira? E o Senhor disse exatamente aquilo que eu te revelei no altar. Então, irmãos, eu queria trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, sobre uma vida de oração. Uma vida de oração, oração de verdade, né? Porque muitas vezes a gente pensa que oração é simplesmente a gente abrir a nossa boca e contar as necessidades, as nossas necessidades para Deus. Mas oração é muito mais que isso. Jeremias capítulo 29 e o versículo 13, ele vai dizer bem claro: buscar-me-ei e me acharei,
quando buscardes de todo o vosso coração. A maior dificuldade da igreja atual não é falta de cultos, não é falta de pregação, não é falta de atividades. A maior tragédia é que muitos conhecem uma linguagem de oração, mas pouco conhecem a oração de verdade, o Deus da oração. Então muitas pessoas conhecem essa linguagem de oração, mas não entendem o que é uma vida de oração. E existe uma diferença entre fazer uma oração e viver em oração. Pastor, que diferença é essa? Nós vamos aprender nesta noite exatamente o que é fazer uma oração e o que é viver em oração. Porque há uma diferença, irmãos, pedir coisas e buscar Deus. Há uma diferença em falar com Deus e andar com Deus. Então, é isso que nós podemos trazer para os irmãos nesta noite. Há uma diferença entre fazer uma oração, porque oração qualquer um faz. Qualquer um faz uma oração, mas viver em oração é diferente. Uma vida de oração é diferente de você dobrar os seus joelhos e fazer uma oração. Pedir coisas a Deus é diferente de buscar a Deus. E a Bíblia ela não diz assim, pede e pede. Não, mas a palavra que nós lemos nesta noite, ela traz uma conotação muito mais alta de oração. Buscar-me-ei e me achareis, quando buscar de todo vosso coração. Então a oração não se trata de apenas pedir, mas se trata de buscar a Deus. Então quando a oração, ela não foi criada para informar a Deus algumas coisas. Porque muitas pessoas acham que a oração é para que eu informe para Deus alguma coisa. E a gente sabe que Deus conhece todas as coisas. Se nós lermos o Salmo 139, nós vamos ver que ele sonda. Vamos ler. Salmo 139, do 1 ao 4. Pode ler, quem achou. Olha o que o salmista está falando. Ele me sonda, me conhece. Antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe. Então assim, a oração, ela não é uma informação para Deus. Ah, Deus, tu está vendo isso? Ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele te conhece. A oração é mais do que isso. Pastor, se Deus sabe tudo, por que devemos orar? Porque a oração, ela não se trata apenas de informar a Deus alguma coisa, não. A oração, ela existe para transformação nossa, não transformar Deus. Porque é impossível você convencer Deus a fazer alguma coisa que Ele não quer. Então, muitas vezes, a gente pensa que a oração, ela é exatamente aquilo que eu estou pedindo para Deus. Não, irmão. A oração, ela tem o intuito de fazer você se chegar a Ele. Porque muitas vezes, e aqui entra a parte que me tocou na palavra do pastor Flávio, que eu quero trazer para você. A oração, irmão, ela é um retorno ao Éden. A oração, ela é um retorno para o princípio. Por quê, pastor? Porque quando estudamos a Bíblia, desde Gênesis, percebemos algo, irmão, que antes da queda do homem, o homem não orava. Por quê, pastor? Ele não orava? Porque Deus vinha visitar ele. Deus vinha visitar. Adão não fazia oração
como nós fazemos hoje. Por quê? Porque havia comunhão com ele e Deus. Então, era Deus que descia para ter comunhão com ele. Então, quando nós olhamos para isso, a oração é um retorno. É um retorno. É Deus dizendo assim: eu quero ter a comunhão com você, a mesma comunhão que eu tinha no Jardim do Éden. Eu tenho que ter a liberdade de descer no teu quarto, de descer, conversar com você. Porque oração é o quê, pastor? Oração é um diálogo, não é um monólogo. Oração é eu falar com Deus e ouvir Ele falar comigo. Mas muitas vezes a gente não dá esse espaço para Deus falar conosco. A gente só fala, a gente reclama, a gente pede, mas a oração, ela é muito mais que isso. Ela é uma comunhão, é Deus querendo trazer o homem novamente ao princípio. É Ele querendo pegar o homem dizendo assim: olha, eu tenho um jardim secreto aonde eu te visito. Eu tenho um jardim aonde eu te visito. A oração, irmão, ela surgiu quando, pastor? Quando a comunhão se rompeu. A oração, ela surgiu quando a comunhão rompeu. Então, como nós podemos entender? Observe, no Éden, Deus andava com o homem. Após a queda, Deus fala através de profeta. Deus fala em Cristo, que habitava entre os homens. Através de Cristo ele falava. Mas quando nós olhamos no Pentecostes, Deus habita dentro do homem. Portanto, a oração não é apenas uma prática religiosa, não. É uma tentativa de Deus trazer você de volta à comunhão que foi perdida no Jardim do Éden. Então, é Deus dizendo assim: olha, aquilo que você perdeu, eu preciso que você retorne. Eu tenho que ter a ousadia de falar com você. Agora, para eu falar com você, você primeiro tem que entrar nessa conexão. Porque oração não é pedido, não é você pedir a Deus. Olha só o que eu falei: fazer oração é diferente de viver uma vida de oração. Por quê, pastor? Porque viver uma vida de oração é viver uma vida em comunhão com Deus. Deus não quer que você simplesmente peça a Ele. Não, Ele quer que você entenda a vontade dEle. Você entende isso? Pedir é menos que buscar. E você não tem que buscar a Deus pelo que Ele tem para te dar. Não, você tem que buscar a Ele. Por quê, pastor? Salmo 23, vamos ver o que é que diz. Se alguém tiver a versão mais atualizada. Quem tem a outra versão? De nada sentirei falta. Pode ler. Pode ler, Josafá. Aí pode continuar. Pode continuar, leia todo. Pode continuar. Pode continuar até o final. Pode continuar até o final. Ou seja,
Você não tem que buscar pela tua necessidade. Ele está dizendo assim: busca a mim, eu sou o teu pastor e de nada você vai sentir falta. Por quê? Porque é eu que te levo ao pasto verdejante. E ainda que você ande pelo vale da sombra, da morte, você tem que saber que eu estou com você. Então, certamente a bondade e a minha misericórdia te seguirão todos os dias. Então, assim, é a presença, é a comunhão. Isso é oração. Quando você se ajoelhar, peça para Deus a presença dEle. A presença dEle. Porque você tendo a presença dEle, nada vai faltar. Ah, pastor, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas você não vai sentir falta. Essa é a grande questão. Por quê, pastor? Porque a primeira oração da Bíblia revela uma condição humana. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 26. A primeira oração. Escute bem, a primeira oração que o Senhor está induzindo a Caim fazer é o quê? Parte de uma necessidade, parte de uma condição humana. Então, quando o homem cai, aí sim o homem precisa da intervenção de Deus. Por isso, irmãos, os grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada, eles entenderam a necessidade, eram homens conscientes da sua dependência. Quer ver uma coisa, irmão? Moisés, ele reconheceu a sua incapacidade. Então, pastor, o que é oração? É reconhecer a incapacidade. É entender que sem Deus eu sou incapaz. É quando Davi reconheceu a sua fragilidade. É quando Isaías reconheceu a sua impureza. Quando Isaías vê o trono do Senhor, vê aquela visão, o que é que ele faz? Ai de mim que sou pecador. Ou seja, a oração, ela é muito mais um reconhecimento da minha fragilidade, da minha necessidade, da minha impureza, da minha limitação, de que outra coisa. Então, a oração, ela não é para eu pedir, é para eu reconhecer. A oração, ela é muito mais um reconhecimento. Eu não tenho capacidade, eu sou frágil, eu sou impuro, eu tenho as minhas limitações. Então, a oração, ela floresce através da humildade. Quando eu me humilho, quando eu reconheço que Ele pode, eu não posso. Quando eu reconheço, a oração é um ato de guerra, irmão. Guerra contra o quê, pastor? Contra o meu eu. A essência do pecado sempre foi a independência, irmão. O diabo, ele quer que o homem seja independente de Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Olha só o que a serpente estava dizendo para aquele homem. Olha só o que a serpente está dizendo. Sereis como Deus. Ou seja, a falta de oração, ela nos leva a pensar que nós somos autossuficientes. A oração, ela tira esse eco de nós.
A oração, ela é exatamente quando eu oro, quando eu estou declarando: eu não sou suficiente, eu não controlo tudo, eu preciso da tua graça. Por isso Satanás não teme, irmão, a religiosos, mas ele teme a uma mulher e um homem que aprenderam a depender de oração. O diabo, ele não respeita se você fala bem, ele não respeita se você tem um cargo na igreja, ele não respeita se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um presbítero, se você é um diácono, se você exerce alguma coisa na igreja ou não. Ele não respeita isso, mas ele respeita um crente que vive uma vida de oração. Por isso Satanás, ele teme, irmão, alguém que ora. A oração, ela é mais sobre o desejo que sobre as palavras. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Uma das maiores descobertas, irmão, de autoridades espirituais cristãs, é que quando um crente, ele se ajoelha, algo diferente acontece no seu cérebro. Ou seja, há uma parte da sua massa que ela entra em ação quando você passa a orar. Estudiosos descobriram isso, irmãos, que há uma parte do nosso cérebro que só é acionado através da oração. E as pessoas comuns não entendem, mas nós que somos crentes, nós entendemos que só quem pode acessar algo que está dentro de nós, uma parte, eu esqueci o nome da parte do cérebro que é acionado, só quem pode acionar essa parte do cérebro é a oração. Não é simplesmente a oração, irmão, é que quando você ora, você está atraindo Deus para si. Então quando Deus entra dentro de você, aciona parte do seu cérebro que mesmo a estimulação mais completa humana não pode atingir. Então, deixa eu te falar uma coisa, irmão. A oração, ela não é a respeito do que você fala. A oração, ela não é um vocabulário perfeito. Não, irmão. A oração não é aquela oração que se fazia, que colocava palavras difíceis. Não, irmão, a oração não é isso. Porque a oração não é vocábulo. Não, irmão. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu falei sobre isso a semana passada, mas leia novamente. Irmãos, olha só o que é que esse versículo, o que é que esse texto está falando. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos que não se explica. Que não se explica. Ou seja, irmão, há momentos que a alma sente algo que palavra não consegue traduzir. Ah, pastor, muitas vezes... Ah, irmão, vamos olhar as orações de Davi. A oração de Davi, que muitas vezes Davi não apresentou pedido, irmão. Ele apresentou simplesmente a sua alma. A minha alma está abatida. E Deus entende. Porque a oração não é palavras, a oração é parte mais do coração. Lembra de Ana? Ana nem conseguia articular a palavra. Mas Deus compreendeu cada lágrima de Ana. Pastor, o que é que isso nos ensina? Que não adianta eloquência. Na oração não é eloquência, é sinceridade.
Oração não é procurar palavras bonitas para se expressar. Não, irmão, é abrir a alma para Deus. A oração, irmão, ela muda não a vontade de Deus, não, ela não muda a vontade de Deus, porque um ser que é onisciente, onipresente, onipotente, ele não muda. Ele não muda, irmão. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que ele mudou. Não, irmão, ele não muda. Isso é linguagem humana. Deus não tem esse sentimento de arrependimento, não. Isso é linguagem humana para eu e você entender. Deus, ele não muda porque ele é onisciente. Aquilo que Deus não é pego de surpresa, não, nunca. Eu estava dizendo essa semana, quando Pedro disse para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse: vem. Aonde é que Pedro cai? Nos pés de Jesus. Jesus já sabia o lugar que Pedro ia afundar. Quando Pedro afunda, ele pega na mão de Pedro e sobe. Então, Deus não é pego de surpresa, não. A oração, ela não é eloquência, não. A oração, ela muda não Deus, mas ela muda você. Ela muda você. Essa é uma das maiores verdades, irmão. Jacó, ele entrou em uma oração com Deus como um enganador. Mas ele saiu como um príncipe. Como Israel. Irmãos, Moisés entrou na presença do Senhor inseguro. Inseguro. Saiu da presença de Deus como libertador. Então, a oração é muito mais do que pedir, é entrar na presença dele. E é tão lindo quando Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Era Deus dizendo assim: Moisés, vem para perto. Ah, irmãos, se a gente for falar de Moisés, Moisés sobe para um monte. E quando ele desce, o seu rosto está resplandecendo. Oração é isso, irmão. Oração é você entrar na presença de Deus e sair de uma maneira diferente. Ah, pastor, mas Jacó saiu mancando, mas nunca mais ele foi o mesmo. Porque na oração, muitas vezes, Deus fere você. Mas deixa eu te dizer, mas teu nome não é mais enganador. Teu nome é príncipe, teu nome é Israel. Isaías entrou na presença de Deus como o quê? Como um pecador. Isaías era um homem que tudo que as suas pregações eram: ai de ti, ai de ti, ai de fulano, ai da nação, ai disso, ai daquilo. Se você ler anteriormente ao capítulo 6 de Isaías, você vai ver toda a palavra de Isaías: ai dos rebeldes, ai quando ele entra na presença do Senhor, ele disse: ai de mim. Porque quanto mais você se apresenta ao Senhor, quanto mais você entra em oração, você entende o quanto imperfeito você é. Quanto mais você entra na oração, mas você entende que precisa dele. Você entende que os seus lábios só serão puros se uma brasa do altar ser colocada nos seus lábios. Irmãos, Pedro entra na presença do Senhor. Irmãos, nós não vamos ver Pedro fazendo uma oração muito extensa, não. Nós vamos ver Pedro se arrependendo e indo pescar. Mas vamos entender nessa pescaria o que era que ele estava dizendo para Deus. O que ele disse para Deus eu não sei. Só sei que no encontro na praia foi algo extraordinário. Quando ele encontra Pedro na praia, já tem peixe, já tem pão, está tudo pronto. E ele ainda chama Pedro à parte.
entendendo que a oração não é nós oramos junto, oramos coletivamente, porque é um costume da igreja, mas a oração ela é muito mais individual. Deus chama Pedro à parte e diz assim: Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. Então quando Pedro entra na presença do Senhor, ele entra impulsivo. Ele entra uma pessoa que negou, uma pessoa que agia por conta própria, mas saiu de lá como um apóstolo. É na oração, irmão, que Deus ele mostra, ele revela para você quem você é de verdade. Paulo queria matar, queria prender todo mundo. Quando Deus tem um encontro com ele, e ele vai orar. Quando Deus fala com Ananias para ir lá na casa onde Paulo estava fazendo o quê? Orando. E sabe o que é que Deus diz para Ananias? Vai, porque para mim é vaso escolhido. É vaso escolhido. Então, a maior resposta da oração nem sempre é uma porta aberta, irmão. Muitas vezes nós oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e muitas vezes a oração não é respondida, não. Mas deixa eu te dizer, a maior resposta é um coração transformado. É muitas vezes a gente, mesmo sem entender a vontade de Deus, a gente perceber que Ele está no controle de tudo. O que eu acho lindo, irmão, é que Jesus não ensinou um método de oração. Ele ensinou um método de comunhão. E os discípulos entenderam isso quando eles disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. É interessante que eles, vendo que Jesus pregava para multidões, curava enfermos, eles não pediram para ser pregadores. Me ensina a pregar, me ensina a orar, me ensina a curar, não. Orar para curar pessoas, não. E quando nós olhamos, irmãos, Lucas capítulo 11, versículo 1, vamos ler. Até aí. Olha só que coisa interessante. Os discípulos não pediram a Jesus para ensinar a orar, não por algo que eles tinham na cabeça, não, eles viram Jesus orando. Aí ele diz assim: Jesus nos ensina a orar. Aí Jesus começa a ensinar de uma forma tão extraordinária, que a primeira frase que ele ensina é: quando vocês forem orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, está aqui algo que quando eu estava estudando, isso bateu. Por quê, pastor? Porque antes dele ensinar um conteúdo de oração, ele ensinou eles ter identidade própria. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Irmão, Jesus começa a dizer assim: olha, vocês têm um pai. Então vocês não vão orar como alguém que ora pedindo, não.
Ele estava dizendo assim: vocês não vão orar com linguagem de escravo, não. Vocês têm que orar como quem conversa com o Pai. E isso, irmão, é um dos maiores níveis que a gente pode entender como oração. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque Jesus ensina lá no Getsêmani. Pastor, o que é que ele ensina no Getsêmani? Nas últimas palavras de Jesus, Jesus faz uma oração. E a oração é: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí tem um intervalo, aí ele conclui a oração: mas todavia não seja feita a minha. Esse é o princípio da oração, irmão. A oração não se trata a respeito da tua vontade, se trata da vontade dele. Jesus, ele ensina esse método aos discípulos num alto nível, dizer assim: olha, vocês têm um pai, mas vocês têm que entender que um filho tem que obedecer o pai. Jesus, a gente estava comentando isso ontem, eu estava comentando com alguns obreiros, exatamente isso. Jesus, quando está no Getsêmani, ele passa pela maior prova da vida dele. Por quê? Porque Jesus, o Deus, vira as costas para o seu filho. Mas era para o seu filho? Não, irmão. Era para o pecado que estava sobre ele. Irmãos, Jesus no Getsêmani, ele estava com o pecado de todas as gerações. O diabo não tem ousadia de dizer: por esse tu não morreu. Não. Foi o pecado de todas as gerações. Por isso que o pai, naquele momento, naquela palavra que ele diz assim: Pai, por quê? Mas não era o pai abandonando um filho, não, irmão. Era Deus santo, que não tem parte com o pecado. E ali ele estava levando o pecado do mundo inteiro. Ele estava levando o pecado de gerações e gerações. Gerações passadas, gerações futuras. Ele estava ali. Mas aí a oração, ele diz: passa de mim este cálice. Mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O nível mais alto de oração, irmão, não é pedir, é contemplar. Há uma evolução espiritual na Bíblia. Muitos começam buscando as mãos de Deus, mas amadurecem buscando a face. Ou seja, irmão, Moisés, ele começou a clamar a Deus pelo povo. Moisés começa a clamar a Deus pelo povo. Mas como é que ele termina essa oração? Pedindo para ver a sua glória. Ou seja, Êxodo capítulo 33, versículo 18, leia. Rogo-te que me mostre a tua glória. Se você ler o texto anterior, ele está orando por uma libertação do povo de Israel. Mas ele entendeu, irmão, que a oração é muito mais. Ele entendeu que a oração é se aproximar de Deus. Então, quando ele entende isso, ele vai orar diferente. Mostra-me a tua glória. E ele vai dizer nesse mesmo capítulo: porque se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Ou seja, a oração, Davi, ele não pediu riqueza, ele pediu presença. Nós não vamos ver Davi pedindo riqueza, mas pelo contrário, no capítulo 27, versículo 4, vamos ver o que é que ele pediu? Salmos 27, 4.
Ai, irmãos, olha o que Davi está pedindo. Eu quero estar na tua presença. Eu quero contemplar. Eu quero ver a tua glória todos os dias. Eu quero ver a tua glória todos os dias. Por isso que eu digo aos irmãos, nós encontramos em Jesus o exemplo maior de oração. Se possível, passa de mim este cálice. Mas ele termina dizendo: todavia seja feita a tua vontade. A oração verdadeiramente não é convencer Deus a fazer a nossa vontade. É permitir espiritualmente que a vontade dele aconteça na minha vida. Maturidade espiritual não acontece quando Deus diz sempre sim. Tem pessoas que estão pensando que a oração é algo que Deus sempre vai responder positivamente. Não, irmão. Muitas vezes a oração, ela traz para nós um não de Deus. E quando isso acontece, nós devemos continuar adorando a Ele, mesmo quando Ele diz não. Por quê, pastor? Porque a oração ela tem 3 dimensões. Pastor, que dimensão é essa? Comunhão, primeira. É na oração que eu me aproximo de Deus. É na oração que eu me aproximo de Deus. Segundo, transformação. Deus trabalha em mim através da oração. Terceiro, participação. Deus me envolve em seus projetos, em seus propósitos, através da oração. Então, há 3 dimensões na oração: comunhão, transformação e participação. Não se sabe, irmão, quando foi que o milagre aconteceu. Quando Jesus transforma aquela água em vinho. Não se sabe, irmão. Você não entende quando foi transformada a água. Você não consegue ver a transformação daquela água. Se foi quando encheram, se foi quando levaram. Só sabe dizer uma coisa, que quando chegou no mestre-sala, estava lá o melhor vinho. A oração, ela é um instrumento que Deus usa para mover o homem. A oração é uma ferramenta que Deus usa para trazer o homem para si. A oração é o homem reconhecer que ele precisa estar em Deus. Ele não precisa buscar. O homem que conhece, que tem uma vida de oração, ele é um homem que anda com Deus. É um homem que tem a sua vida pautada no relacionamento e não numa forma de pedir. A oração nos prepara para uma obra maior. A oração, irmão, é a obra maior de Deus na nossa vida. Então você precisa orar para que Deus visite você. Você precisa orar para que Deus visite. Mas muitas vezes, irmãos, a gente quer ser visitado por Deus. E muitas vezes a gente quer que Deus caiba na nossa agenda, nos nossos planos. Mas Deus quer que você caiba no plano dele. A oração é para isso. É para que você entre na agenda de Deus. Por quê, pastor? Porque o plano já está traçado. Existe uma oração religiosa e existe uma oração que move o coração de Deus. Por isso que o que nós lemos aqui é tão importante. Me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Porque palavras não importam muito para Deus. Importa o que está dentro. Importa qual é o teu desejo.
Você precisa voltar ao Éden. Você precisa receber o Senhor dentro da tua casa. Você precisa receber novamente a visita de Deus. Irmãos, eu fico pensando, o que é que Deus fazia com Adão dentro daquele jardim? A Bíblia é bem clara que ele passeava. Irmãos, que comunhão é essa? Que comunhão é essa? Eu te aconselho a você, na sua próxima oração, convidar Deus para dentro. Irmãos, o que está faltando nas nossas vidas muitas vezes é um canto reservado para Deus. Se você tem, preserva. Mas tem muitos crentes que não tem mais isso. Certo dia eu cheguei na casa de um irmão e o irmão disse: pastor, eu queria lhe mostrar uma coisa. E eu pensei que era algo até terreno. Eu pensei que o irmão tinha adquirido alguma coisa e queria me mostrar. Ele disse: vem aqui. Aí ele abre um quarto e está lá um lugar que ele preparou para fazer as suas orações. Ele disse: pastor, esse é o lugar que eu convido Deus para entrar. Ah, pastor, mas ele entra, ele me responde, ele fala comigo em qualquer lugar. Mas deixa eu te dizer, está faltando a gente ter esses crentes loucos, esses crentes que faziam loucura por Deus. De dizer assim: esse aqui é meu quarto de guerra, esse aqui é o meu lugar de oração. Esse aqui é o lugar onde eu fecho a porta aqui e esqueço que o mundo existe, porque Deus entra e o tempo fica curto para aquilo que eu quero ouvir dele. Irmãos, chega da gente orar e só falar. Ah, pastor, eu oro meia hora, deixa 15 minutos para ele. Fica só em silêncio. Usa 15, deixa 15 para ele. Ah, pastor, eu oro 1 hora, deixa meia hora para ele. Porque a gente tem esse costume, irmão, de só falar. Ora por fulano, ora por cicrano, ora por família, ora por isso, ora por aquilo. E Deus dizendo assim: calma, deixa eu falar um pouquinho. Porque a oração, irmão, é para deixar você sensível para ouvir Ele. Ah, pastor, mas eu sou tão falho que talvez Deus não entre nem no meu quarto. Ele foi no jardim depois que o homem tinha caído. O homem que se escondeu, Deus nunca se escondeu do homem. Na mesma hora, na mesma tardecer, no mesmo espaço, ele estava lá. O homem é que se escondeu por trás das árvores. E Deus ainda olha para ele e diz assim: Adão, onde você está? Porque Deus, ele não é pego de surpresa. Ah, eu falei nisso, falei naquilo. Ele já sabia. Ele já sabia a matéria humana que te fez. Ele sabia que você ia cair, ele sabia que você ia errar, ele sabia que a promessa que você fez, você não ia cumprir, mas a oração não é a respeito daquilo que você pode fazer por ele, não, irmão, é daquilo que ele pode fazer por você. Por isso que oração é comunhão, é voltar para o Éden, é voltar a ter relacionamento com ele. Quando o profeta Isaías diz assim: se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, tu não vai morrer afogado.
Porque Jesus, Deus, Ele nunca escondeu, Ele nunca disse para você, você vai ter uma vida maravilhosa. Não, irmão, não é essa a proposta, não. A proposta é, se eu estiver com você, você pode até passar por perigo, você pode até passar por dificuldade, mas uma coisa eu te prometo, eu vou estar com você todo momento, todo momento. E deixa eu te dizer, irmão, Ele é um Deus tão grande, aleluia, que muitas vezes a gente pensa que uma provação, que uma dificuldade, para Ele não é nada, irmão. Não é nada. A gente precisa entender que a oração é voltar a ter comunhão com Ele, é voltar a ouvir a voz dEle, é voltar a ser sensível a Ele. Oração é isso, irmão. Oração não é você passar horas e horas de joelho dizendo para Deus aquilo que você precisa. Não, Ele sabe, irmão. A oração é você achar Ele, buscar Ele. Olha só o que a palavra vai dizer. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 29, no texto que nós lemos. A partir do versículo 12. Pode ler, Adriano. Aleluia. Ele está dizendo assim, olha, você vai me invocar e eu vou te responder. Você vai me buscar e você vai me achar quando você me buscar de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. E eu farei voltar tudo cativo, tudo aquilo que eu deixei acontecer. Eu farei vocês novamente voltar ao lugar que eu tirei. Quando buscardes de todos o vosso coração. Então a oração é muito mais do que pedir. É buscar a Ele. É buscar ter comunhão com Ele. É voltar ao Éden. Fique de pé em nome de Jesus. O Deus poderoso, grande. Isaías disse que Ele é tão grande, tão grande. A sua grandeza não tem limite. E deixa eu te falar, esse Deus tão grande, Ele quer ser achado por você. Ele quer voltar a ter comunhão com você. Ele quer voltar a passear com você nesse jardim. O jardim que Ele mesmo criou para você. O jardim que Ele fez especialmente para você. Ele quer ser achado por você. E Ele, como Ele quer ser achado por você, Ele não está se escondendo. É comunhão com Ele, é voltar ao jardim do Éden. É voltar a ter conversas com Ele.
Ele é Pai. Ele quer simplesmente que você entre nos planos dele. Ele quer que você saia da sua agenda e entre na agenda dele. Ele quer que você saia do querer, do seu querer, das suas vontades e entre na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que essa palavra entre no teu coração nesta noite. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, nos ajuda a voltar, Senhor. Voltar, Senhor. Voltar, Senhor, a ser filho. Voltar, Senhor, a ser aquilo que nós éramos antes. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nesta noite. A tua palavra foi pregada, Senhor. E a tua palavra nos ensina, Senhor, que orar não é pedir. Orar é buscar a tua face. Orar é buscar a tua comunhão. Orar é buscar a tua vontade. E eu quero te pedir nesta noite, Senhor, nos ensina a estar no centro da tua vontade. Que todo nosso eu, que todo nosso orgulho, que tudo aquilo que venha nos afastar de ti, Senhor, venha, Senhor, ser tirado de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida, Senhor, seja de comunhão contigo, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, não apenas, Senhor, sermos pedintes, mas buscarmos a ti, Senhor. Buscarmos a ti não, Senhor, pelo que tu tens para dar, mas pelo aquilo que tu és na nossa vida. Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua igreja. Te pedimos, Pai, que a tua presença, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir esta palavra, Senhor, e que esta palavra traga, Senhor, como alimento, Senhor, para a vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares provisórios debaixo do teu sangue. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.